Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Publicado originalmente em 1597, ISO 97, Demonologia é um dos mais importantes tratados sobre demonologia e magia da Europa moderna, escrito pelo rei James I da Escócia. Posteriormente, James I da Inglaterra. O livro apresenta uma análise das crenças sobre demônios, bruxaria, feitiçaria e manifestações sobrenaturais que influenciaram profundamente o pensamento religioso e jurídico de sua época, estruturada em forma de diálogo. Ciano. A obra examina temas como pactos demoníacos, possessão, necromancia, aparições espirituais, adivinhação e os supostos poderes atribuídos às bruxas. James I procura fundamentar filosoficamente e teologicamente a existência das forças demoníacas, defendendo a necessidade de compreender e combater essas influências segundo a visão cristã do período, com linguagem erudita, argumentativa e profundamente marcada pelo contexto religioso do século XVI. Demonologia oferece um retrato fascinante das concepções sobre o invisível, o mal e o sobrenatural durante a Renascença. A obra exerceu influência significativa sobre os julgamentos de bruxaria e sobre a literatura posterior, incluindo tradições ocultistas e demonológicas. Este audiobook é uma imersão nas origens históricas da demonologia e das crenças sobre magia e bruxaria, ideal para ouvintes interessados em ocultismo histórico, demonologia, religião, filosofia e nos textos que moldaram o imaginário esotérico ocidental. Demonologia, por Rei James I. Prefácio. A terrível abundância neste momento, neste país, destes detestáveis escravos do diabo, as bruxas ou encantadores, moveu-me, amado leitor, a despachar com urgência este meu tratado a seguir, de modo algum, como protesto, para servir de exibição de meu aprendizado e engenho, mas apenas, movido pela consciência, para me empenhar por meio deste, tanto quanto posso, no sentido de resolver os corações duvidosos de muitos, tanto de que tais ataques de Satanás são com toda certeza praticados, quanto de que os instrumentos disso merecem ser punidos da forma mais severa. Contra as opiniões condenáveis de dois indivíduos principalmente em nossa época, dos quais um, chamado Soto, um inglês, não se envergonha de negar em publicação pública que possa existir algo como a bruxaria. E assim mantém o antigo erro dos saduceus, ao negar os espíritos. O outro, chamado Johann Weyer, um médico alemão, apresenta uma apologia pública para todos esses praticantes da arte, por meio da qual, ao procurar garantir a impunidade deles, ele claramente revela ter sido um dessa profissão. E para tornar este tratado mais agradável e fácil, eu o coloquei na forma de um diálogo, o qual dividi em 3 livros. O primeiro fala da magia em geral, e da necromancia em especial. O segundo da feitiçaria e da bruxaria. E o terceiro, contém um discurso sobre todos esses tipos de espíritos, e espectros que aparecem e perturbam as pessoas, junto com uma conclusão de toda a obra. Minha intenção neste trabalho é apenas provar 2 coisas, como já disse. A primeira, que tais artes diabólicas existiram e existem. A outra, qual o julgamento exato e a punição severa que elas merecem. E, portanto, eu argumento, que tipo de coisas são possíveis de serem realizadas nestas artes, e por quais causas naturais elas podem ocorrer, não que eu toque em cada aspecto particular do poder do diabo, pois isso seria infinito. Mas apenas, para falar de forma escolástica, já que isso não pode ser dito em nossa língua, eu argumento com base no genus, deixando as species, e a diferentia para serem compreendidas nele. Como,
Por exemplo, ao falar do poder dos magos, no primeiro livro e sexto capítulo. Eu digo, que eles podem subitamente fazer com que sejam trazidos até eles, todos os tipos de pratos finos, por meio de seu espírito familiar. Uma vez que como um ladrão ele se deleita em roubar, e como um espírito, ele pode de forma bastante sutil e súbita transportá-los. Agora sob este genus, podem ser compreendidos todos os pormenores, que dependem disso, tais como trazer vinho de um muro, como ouvimos frequentemente ter sido praticado, e outros similares, cujos pormenores, são suficientemente provados pelas razões do geral. E de forma semelhante no segundo livro sobre bruxaria em especial, e quinto capítulo eu digo e provo por diversos argumentos, que as bruxas podem, pelo poder de seu mestre, curar ou lançar doenças. Ora, por estas mesmas razões, que provam seu poder conferido pelo diabo sobre as doenças em geral, também é provado o seu poder em especial. Como o de enfraquecer a natureza de alguns homens, para torná-los incapazes para as mulheres. E fazê-la abundar em outros, mais do que o curso normal da natureza permitiria. E de forma semelhante em todas as outras enfermidades particulares, mais uma coisa eu te rogarei que observes em todos estes lugares, onde argumento sobre o poder do diabo, que são os diferentes fins e escopos, que Deus como a primeira causa, e o diabo como seu instrumento e segunda causa almejam em todas estas ações do diabo, como o carrasco de Deus. Pois onde a intenção do diabo nelas é sempre fazer perecer, seja a alma ou o corpo, ou ambos, que a ele é assim permitido lidar. Deus pelo contrário, extrai sempre desse mal a glória para si mesmo, seja pela ruína dos perversos em sua justiça, ou pela provação do paciente, e correção dos fiéis, sendo estes despertados com aquela vara de correção. Tendo assim te declarado, pois, minha intenção completa neste tratado, tu facilmente desculparás, não duvido, tanto a minha omissão, em declarar todos os ritos particulares e os segredos destas artes ilícitas, como também as suas infinitas e maravilhosas práticas, uma vez que nenhum dos dois é pertinente ao meu propósito. A razão para isso, é dada no final do primeiro capítulo do terceiro livro. E quem gosta de ser curioso nestas coisas, pode ler, se desejar saber aqui de suas práticas, o Bodinvis da Hemonomanie, compilado com maior diligência, do que escrito com julgamento, junto com as confissões daqueles que foram apreendidos nestes tempos. Se ele quiser saber qual foi a opinião dos antigos, em relação ao seu poder, ele o verá bem descrito por Hiperives e Hemengius, dois recentes escritores alemães. Além de inumeráveis outros teólogos neotéricos, que escrevem amplamente sobre esse assunto. E se ele desejar saber quais são os ritos particulares, e as curiosidades destas magias negras, o que é tanto desnecessário quanto perigoso, ele os encontrará no quarto livro de Cornélius Agripa, e em Johann Weyer, de quem falei. E assim desejando que meus esforços neste tratado, amado leitor, sejam eficazes, para armar todos os que o lerem, contra estes erros acima mencionados, e recomendando minha boa vontade para tua aceitação amistosa, eu me despeço de ti cordialmente. Rei James I. Capítulo 1. Argumento. Provado pelas Escrituras que estas artes ilícitas, in genere, existiram e podem ser postas em prática. Filomates e Epistemon debatem o assunto. Filomates. Estou de certo muito feliz por ter me encontrado com o Senhor hoje, pois sou da opinião de que o Senhor pode melhor me esclarecer sobre algo do qual tenho grande dúvida, do que qualquer outro com quem eu pudesse ter me encontrado. Epistemon. Naquilo que eu puder, sobre o que quiser me perguntar, contarei de boa vontade e livremente a minha opinião, e se eu não provar de forma suficiente, ficarei cordialmente contente que uma razão melhor prevaleça, então. Filomates.
O que o senhor acha destas notícias estranhas, as quais agora apenas fornecem assunto para todos os homens em seus encontros? Refiro-me a estas bruxas? Epistemon. Certamente elas são surpreendentes. E eu penso que confissões tão claras e evidentes a esse respeito, nunca ocorreram em qualquer época ou país. Filomates. Sem dúvida se elas forem verdadeiras, mas disso os doutores duvidam. Epistemon. De qual parte o senhor duvida? Filomates. Até mesmo de tudo, por tudo o que posso perceber até o momento. E especificamente, que exista tal coisa como bruxaria ou bruxas, e eu lhe rogaria que me esclarecesse sobre isso, se o senhor puder. Pois eu debati com vários sobre esse assunto, e ainda assim nunca consegui ficar satisfeito a esse respeito. Epistemon. Farei de boa vontade o melhor que puder. Mas penso ser o mais difícil, uma vez que o senhor nega a coisa em si de modo geral. Pois como é dito nas escolas de lógica, não se deve discutir contra quem nega os princípios. De toda forma para essa parte, de que a bruxaria e as bruxas existiram, e existem, a primeira parte é claramente provada pelas escrituras, e a última pela experiência diária e pelas confissões. Filomates. Eu sei que o senhor me alegará a pitonisa de Saul. Mas isso ao que parece não servirá muito a seu favor. Epistemon. Não apenas aquela passagem, mas diversas outras. Mas eu me admiro porque isso não me serviria muito. Filomates. As razões são estas: primeiro o senhor deve considerar, que Saul estando perturbado em espírito, e tendo jejuado por muito tempo antes, como o texto testifica, e tendo ido a uma mulher que tinha a fama de possuir tal conhecimento, e isso para indagar notícias tão importantes, tendo ele uma consciência tão culpada por suas ofensas hediondas, e especialmente, por aquela mesma curiosidade ilícita, e horrível deserção. O conteúdo completo está no site